Caminho místico e ambiental do Brasil Central, rota turística internacional no coração do Brasil, conexão Brasil-Portugal, características e similaridade com a parte portuguesa do Caminho de Santiago de Compostela. Caminho místico ambiental do Brasil Central é uma rota turística proposta para aqueles que buscam espiritualidade e harmonia com a natureza. Parte de Trindade, em Goiás, e vai até Natividade, no estado do Tocantins, com 853 quilômetros de extensão, contendo duas rotas, norte e sul, com 5 ramais e 3 romarias inseridas no percurso. É uma viagem contemplativa das paisagens, sendo necessário o uso de veículos, vans ou ônibus de turismo. Planejam-se novos ramais no sul-sudoeste até São Simão, em Goiás, e a leste do Tocantins até a cidade de Dianópolis. São 35 cidades no Caminho Místico. O Marco Zero simbólico está na cidade de Goiás, a antiga capital do estado, passa por Trindade e vai até Natividade, no estado do Tocantins. Sobre o caminho, a necessidade humana de encontrar a si mesmo diante de tantas situações que a vida cotidianamente impõe, faz com que se busquem meios e opções para que esse autoencontro ocorra. É uma das maneiras percorrer caminhos e passar por experiências já vividas por outras pessoas, caminhos, por vezes, seculares, muito antigos. Os caminhos, místicos ou não, trazem consigo normalmente elevada carga de sofrimento físico ao peregrino, causada por metas difíceis de serem atingidas em uma única jornada. Isso pode trazer frustração, ou mesmo sensação de não poder cumprir consigo mesmo metas ou objetivos pré-estabelecidos, individualmente tidos como necessários para alcançar purificação, conforto espiritual, paz consigo mesmo. As peregrinações pelo mundo são milenares. Como exemplo, um dos pilares do Islã, onde ao menos uma vez na vida o fiel deve ir em peregrinação à cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita. E mais próximo a nós e à nossa cultura, o Caminho de Santiago de Compostela. O caminho místico e ambiental do Brasil Central se fundamenta em pilares científicos, geográficos, geológicos, místicos, religiosos e de preservação. Tudo isso torna atrativo, capaz de atender a diversas aspirações, desde uma imersão mais profunda, sozinho ou em grupo, até o simples percurso, visando contemplação de madrugadas amenas, alvorecer e manhãs de luz, meio-dia e entardecer de encantos, sem contar as belas, únicas e enigmáticas noites estreladas, que, ilustradas por constelações, impõem suas belezas e mistérios, levando a pessoa ou seu grupo a reflexões. A variedade de atrações, as amplas possibilidades, desde nascentes de água, veredas, trilhas, montanhas, colinas e até grutas, além de instalações urbanas como museus e igrejas, fazem do caminho uma atração para quem quer usufruir da maneira que for mais conveniente. A facilidade dos meios de transporte, com a união de modais aéreo e terrestre, torna o caminho acessível ao mundo todo. Com marco zero simbólico na histórica cidade de Goiás, o caminho místico parte de Trindade, a capital da fé, e segue até Natividade, no estado do Tocantins, estado irmão de Goiás. A exemplo do caminho de Santiago de Compostela, oferece possibilidades de diversos ramais, dentre eles um que está consolidado, com apoio inclusive do governo de Goiás, com apoio governamental, o Caminho de Cora. E esses ramais permitem deslocamentos a todos os locais místicos, turismo, religiosos e também de apelo ambiental. A peregrinação de contemplação,
que o caminho místico ambiental do Brasil Central proporciona o torna único pelas características e belezas naturais, clima temperado quase o ano todo, facilidade de acesso e natureza preservada. Importante destacar o bioma cerrado e a imensa riqueza hídrica presente no trajeto do caminho. Aqui se inicia o aquífero Guarani, fundamental para o planeta Terra, cuja necessidade de preservação é imperativa. E agora eu gostaria de apresentar as pessoas que aqui estão compondo a mesa. Eu começo apresentando a anfitriã deste evento, Narcisa Abreu Cordeiro Pires, arquiteta urbanista e botânica por formação. Escritora, pesquisadora e memorialista, membro do Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura, o nosso CREA, também é da Associação Brasileira de Engenheiros Sanitaristas, da Associação dos Artistas Plásticos de Goiás, do Clube dos Arquitetos do Brasil, do Instituto de Arquitetos do Brasil, União Brasileira de Escritores, Seção Goiás. Ela ocupa a cadeira 35 da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, a ARFLAG. Nesta casa, Instituto Histórico e Geográfico de Goiás ocupa a cadeira 31, que tem como patrona Eurídice Natal e Silva. No ano de 1987, durante uma viagem em que acompanhava o pai, Narcisa teve um insight e visualizou a existência do caminho místico e ambiental do Brasil Central. Nesse momento, ela decidiu que buscaria meios de divulgar e tornar viável e real o caminho místico ambiental do Brasil Central. Narcisa foi aluna salesiana e ali encontrou explicações no sonho de Dom Bosco. Segundo consta, em agosto de 1883, Dom Bosco, depois conhecido por São João Bosco, teve um sonho. Ele sonhou que viajava pela América do Sul, um continente que nunca havia visitado. Até então, Dom Bosco tinha se limitado à Europa. No sonho, ao chegar entre os paralelos 15 e 20, encontrou um local assim descrito. Entre os graus 15 e 20 havia uma enseada bastante longa e bastante larga, que partia de um ponto onde se formava um lago. Disse então uma voz, repetidamente: quando se vierem a escavar as minas escondidas no meio desses montes, aparecerá aqui a terra prometida, de onde jorrará leite e mel. Será de uma riqueza inconcebível. 77 anos depois daquele sonho, era inaugurada no Planalto Central brasileiro a cidade de Brasília, a mística cidade de Brasília, exatamente no intervalo de coordenadas geográficas mencionadas na visão de Dom Bosco. Também quero apresentar a coautora do projeto, a doutora Ana Carolina de Abreu Carvalho Pires, ela que é escritora de sucesso, atua na área médica também, em diagnóstico por imagem, foi e é extremamente importante na consolidação do projeto Caminho Místico Ambiental do Brasil Central. Também, para a nossa alegria, recebemos a professora doutora Carla Conte, professora pesquisadora da Universidade Estadual de Goiás. De maneira bastante divertida e intimista, a apresentação dela, ela diz que é mãe do Luiz e da Malu, e professora de gente grande com quem gosta de rir, ler e compartilhar histórias. Mantém firme seu objetivo de conectar pessoas, abrir caminhos, andar junto, vibrar com as conquistas e encorajar os sonhos. Escolheu ser alguém que ajuda pessoas a fazer escolhas, a transformar vidas com o conhecimento e a compartilhar com o mundo quem são. Há anos, a professora Carla Conte exerce cargos de liderança, diretora da UEG em Umas, dentre esses cargos, e docência no ensino superior. Hoje, Carla Conte é uma peregrina que já percorreu vários caminhos, mas muitos a conhecem como escritora, professora e palestrante da área de linguagem e educação, com um pezinho na tecnologia. A sua frase de impacto é: a meta é chegar no final do caminho, mas é o percurso que nos ensina, inspira e encanta. A doutora Carla Conte, ela vai abordar, nessa mesa redonda, suas vivências de peregrina pelos caminhos do mundo.
Conosco também, para nossa alegria, uma das mais atuantes e, eu diria, ativistas culturais do estado de Goiás, ela que está sempre presente nos eventos e ela vive a arte e a cultura. Elizabeth Caldeira Brito. Elizabeth, que ela é vice-presidente da AFLAG, Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, uma das academias mais importantes da cultura de Goiás e do Brasil também, por reunir mulheres notáveis. E recebemos também, dentro da Conexão Brasil-Portugal, a mestre e doutoranda Liliane Neves, pesquisadora da Universidade do Minho, em Portugal. Licenciada e mestre em História pela Universidade do Minho, onde desenvolve o projeto de doutoramento sobre o papel desempenhado pelas misericórdias no contexto das viagens e peregrinações nos séculos 17 e 18. É bolseira, eu mantive a palavra bolseira, no português original, achei importante manter. Ela é bolseira da Fundação para a Ciência e Tecnologia e investigadora do Laboratório de Paisagem, Patrimônio e Território, conhecido pela sigla LAB2PT, na Universidade do Minho. Autora de artigos publicados em revistas, capítulos de livros e da obra Peregrinos e Viajantes, O Auxílio das Misericórdias de Braga e Ponte de Lima, séculos 17 e 18. Estão apresentadas aos nossos convidados e agora eu gostaria de passar a palavra à doutora Narcisa, a arquiteta Narcisa, ela que é a nossa anfitriã e que, com muita propriedade, luta, batalha e encara de frente os desafios de tornar cada vez mais real e importante o caminho místico ambiental do Brasil Central. É um prazer enorme estar aqui no Instituto Histórico, com a presença do nosso presidente, Jales Guedes Mendonça, também de Ubirajara Gali, da Academia Goiana de Letras, importantes na nossa história cultural de Goiás. Hoje estou neste instituto como sócia emérita e percorri aqui mais de 30 anos frequentando e valorizo muito essa instituição. É uma oportunidade ímpar para mim estar aqui com vocês nesta manhã. Como você já falou, Paulo, sobre essa parte histórica, eu vou só reforçar um pouco o que ocorreu no desdobramento desse projeto. Na verdade, eu tive um insight, eu não conhecia o caminho de Compostela. Na época que eu tive o insight, eu estava nas proximidades de Alto Paraíso e foi quase como uma revelação que nós tínhamos aqui também o caminho místico no Brasil Central. Foi como uma constelação de pontos que abrangia toda aquela região, envolvendo Trindade, Alto Paraíso, Natividade. Aquilo veio de uma forma espiritual. Depois, eu, como arquiteta e urbanista, fui para a prancheta e comecei a estudar essas conexões, essas harmonias, dessas ligações históricas, tanto da parte de igrejas, de patrimônio natural também, porque nós temos aqui águas ementadas na região do Planalto, que é a nossa verdadeira caixa d'água, e que hoje a parte hídrica cada vez mais está entrando em evidência no planeta. Então, todas essas conexões foram estudadas por mim e cada vez mais eu constatava que havia uma coerência e um fundamento numa missão do Brasil Central, que o Brasil realmente tinha essa força do Planalto. E comecei a estudar isto
Na época, inclusive, eu comentando com algumas pessoas, elas achavam absurda essa ideia, porque falavam, não, mas como é que você quer um caminho com características de Compostela se aqui não existe relíquias do santo Tiago? Eu falava, não, mas é porque não é exatamente na busca de uma relíquia, é porque o trajeto é tão importante para o amadurecimento, para uma reforma íntima, que não precisamos de estar com aquela alguma coisa que se refere a relíquias. Então, eu fui aprofundando nesse projeto, encontrando cada vez mais respostas físicas. Inclusive, nesses estudos, eu encontrei depois num mapa que eu tenho, um mapa italiano, de um pesquisador italiano, do relevo do Brasil, e lá eu percebi que existe fisicamente um leito físico que corresponde a um vínculo do sonho de Dom Bosco entre os paralelos 15 e 20, e se estendendo até mais, até o paralelo 13. Não, existe esse leito. Então é importante porque nós temos uma prova física. Porque quando Einstein falou sobre as teorias dele, ele teve que provar fisicamente com aquele eclipse da Lua. E procurou os telescópios e tal para procurar mostrar a deflexão da luz. Então, com este argumento, reforçou muito a minha proposta. Porque, como você falou, Paulo, do sonho de Dom Bosco, em 1883, o Guia Visão falou que havia um leito largo extenso do Planalto Central entre os paralelos 15 e 20. E aí existe realmente esse leito. E posso falar para vocês também que Goiânia é uma cidade que está no paralelo 16 e harmonizada com o sonho de Dom Bosco. Não é só Brasília. Inclusive, o sonho de Dom Bosco tem uma evidência que seria na terceira geração que ocorreria a revelação desses valores, que ele se referia a uma riqueza inconcebível do Planalto. Mas essa riqueza inconcebível, a gente, dentro da ótica mística, nós entendemos que não é uma riqueza exatamente material, é uma riqueza espiritual, uma evolução dentro de uma riqueza espiritual. Então, tem toda essa conotação de Goiânia também estar nesse evento da terceira geração. Por quê? Dom Bosco nasceu em 1815, considerando o parâmetro de cada geração com 25 anos, uma média mais ou menos razoável, então nós teríamos 75 anos. 75 anos somados a 1815, o que dá? Dá 1890. Em 1890, nós temos a Constituição que já previa a mudança dessas capitais para o interior. E aí depois houve também aquele movimento de cruz, né, para o Planalto Central, e uma série de outras conexões que vem somando esse argumento dessa possibilidade do caminho. Bom, mas aí, recuando, eu estive, depois desse site, eu estive também na França, estive lá no caminho de Compostela, fui fazer uma interação internacional, não só nas nossas buscas de elementos aqui da nossa região. Eu estive lá no caminho francês também. Eu não conheço o caminho português, mas eu estive no caminho francês. E hoje o caminho de Compostela, inclusive, tem uma vertente que é denominada caminho místico de
Compostela, depois da nossa divulgação. A nossa divulgação, eu considero, então, o Birajara está aqui também, que fez inclusive uma reportagem sobre esse assunto, a origem dos caminhos de Compostela no Brasil, com característica de Compostela, surge sempre todas as evidências, caminho das missões, caminho do sol, caminho, todas essas vertentes são posteriores a 1987. Em 1999, eu fiz um registro na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Eu tenho registro no CREA, no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, desse projeto. Tudo antecede o caminho de Cora Coralina também, é consequência das nossas divulgações, porque, inclusive, nós temos aqui na revista do Instituto Histórico, Beth sabe disso, que nós fizemos uma reportagem sobre os caminhos místicos do Brasil. Então, até o ano 2000, não existia no Brasil esses caminhos com característica de Compostela, porque caminhos de peregrinação, sim, existiam, mas não com essa característica. Então, nós somos essa procedência está aqui conosco. Nós é que fizemos esses primeiros registros. Então, a origem no Brasil dos caminhos com característica de Compostela está aqui nesses documentos, certo? Isso eu acho que é um patrimônio para o Goiás, saber que foi daqui que surgiu todos esses outros caminhos. E esses caminhos, caminho das missões, todos esses outros caminhos, hoje são importantes, inclusive na geração de empregos, na renda do país. E para nós justificarmos também o nosso aeroporto internacional aqui, eu acho que esse caminho é um fator importante, porque está aqui Trindade, né, a poucos quilômetros, e que está numa evidência dentro desse projeto. O Marco Zero na cidade de Goiás, com toda aquela roupagem das festas de Goiás, né, que tem toda uma característica mística também, mas esse projeto nos leva até Bom Jesus da Lapa, por exemplo, numa ramificação dele, na Bahia, e pegando ao norte uma região muito carente, com um IDH muito baixo, e que nós pensamos que esse caminho vai favorecer em termos de recursos mesmo, recursos para essa região muito carente de natividade, de arraias, assim, todo aquele sertão ali que nós vamos passar com esses personagens que deslocarão esse caminho. Agora, nós temos no eixo central do caminho místico-ambiental a possibilidade de deslocamentos, mas com veículos motorizados, ônibus, tudo mais, porque nós permitiríamos às crianças, aos idosos também percorrer esse caminho, passando por Brasília, que é uma cidade que tem a alcunha de cidade mística, já é uma coisa consagrada, né? E vamos alcançar o Paraíso, também uma cidade com essas características, a Muquem, Niquelândia, todo esse percurso tem esses pontos e também tem as festas do Divino Espírito Santo, em vários pontos desses municípios que são festejados e que é basicamente a origem das cavalhadas, que está bem em evidência agora do governo de Goiás, essa retomada das cavalhadas. Então tem um momento importante para darmos mais ênfase a essa proposta e que outra coisa que nós não podemos esquecer do caminho é a parte ambiental. Porque nos meus relatórios eu sempre coloquei o seguinte, que se nós temos a Mata Amazônica com toda a biodiversidade, nós temos o Cerrado com todos esses elementos, o Brasil deve realmente
liderar as políticas ambientais do mundo. E aqui eu acho que é um local para discutirmos, para ser uma plataforma de discussões ambientais. Por quê? Por que Goiânia? Porque Goiânia já tem características de uma cidade que nasceu com um plano original, com o símbolo ambiental, como símbolo ambiental, cercada de parques e bosques, inspirada na cidade de Jardins de Howard. Então, ela tem um índice muito alto de vegetação, porque está no centro do Brasil, não é uma cidade afastada do centro, com essa possibilidade, entre essas características que ela já tem, de eventos. Está na proximidade de Anápolis, como apoio logístico, com a Ferrovia Norte-Sul, com o aeroporto de cargas. Também a evidência da conexão com Brasília, que está a poucos quilômetros, com as embaixadas. Toda essa visão da problemática do clima, não é? Com essa conexão que hoje nós podemos conquistar uma discussão ambiental ampla dentro de uma ótica mais internacional. E que eu acho que isso está tendo interesse do Instituto Histórico também. Eu estou também na Sociedade Goiana de História da Agricultura, com pessoas de altíssimo gabarito lá, que podem realmente liderar esse movimento, né, professor? E o doutor Jales também é uma pessoa ligada ao meio ambiente, com essa disponibilidade toda que ele tem, e com todo o conhecimento que ele tem também. Então, nós estamos com esses vínculos, né, e possibilidades. E agora, quanto à parte prática do projeto, eu tive muito desgaste para conseguir uma divulgação e um reconhecimento desse projeto, porque é um projeto que começou de baixo para cima. Então, nós tivemos todas aquelas consultas e palestras e divulgação de livros. Então, foi um pouco complicado, porque não é fácil. Mas aí minha filha me ajudou muito. E ela é médica, mas quando ela viu que eu estava nos apuros sabe? Então, ela me ajudou muito e passou esse projeto para o nível de site. Então, na verdade, o caminho já existe e já tem, inclusive, uma operadora que faz essa viagem com todos esses ramais. Porque o caminho, como o Paulo Rodrigues falou, ele tem vários ramais, permite também as caminhadas, a peregrinação a terra, a cavalo e outros meios, né? E aí nós podemos ter até a observação das estrelas e aquela região ali de inatividade, tudo não tem muitas influências de indústrias. Nós temos um céu limpíssimo. Então nós podemos ali ver até os rastros das nebulosas, não é? Então é isso que eu passo agora, a sua palavra, Paulo. Eu gostaria agora de ouvir a Carol, com todo respeito, né, Carol, me permita, né, que a doutora Carolina, falar sobre a sua experiência, seu trabalho. A doutora Narcisa acabou de citar você, portanto é importante o seu depoimento sobre o caminho holístico ambiental do Brasil Central. Eu gostaria de cumprimentar aí o doutor Jales, né, atual presidente aqui do Instituto Histórico Geográfico de Goiás, que é uma pessoa revolucionária, visionária e realmente modernizou aqui a instituição e o Instituto, né? E eu me sinto bastante à vontade de estar aqui hoje, porque realmente ele abre esse espaço para nós, né? E na pessoa dele também cumprimentar todos os integrantes aqui da mesa, né? Agradecer a oportunidade primeiramente por estar aqui, agradecer, fazer esse intercâmbio Brasil-Portugal, né? E nós podemos estar aqui tendo essa mesa redonda aqui para conversar um pouco sobre esse assunto. Bom, já foi falado bastante sobre a parte
da origem, né, do histórico, da proposta, e eu vou me ater mais à minha participação dentro desse projeto, né? Meu nome é Ana Carolina, eu sou médica radiologista, gosto muito dessa visão gráfica, gosto bastante da área de turismo e sou filha da Narcisa, que é autora do projeto, e junto com ela pude ajudar de algumas formas. Só um parênteses, eu tenho que colocar também que tem a coautoria desse projeto da professora Renê Chantal Duguay, que participou desse livro comigo, que é uma base desse caminho. Bom, então assim, a minha participação dentro desse projeto foi no sentido de viabilizar de algumas formas. Então, eu pude participar de vários eventos, também com entrega de protocolos dentro do governo, conversas dentro da Secretaria de Turismo, né, no Goiás Turismo, já em vários governos já passaram, e tentando harmonizar com outras rotas também, que tem o Caminho de Cora, que harmoniza com esse projeto. E, inclusive, esse projeto foi parte também de um plano de governo, ele foi integrado no plano de governo do governo passado, como proposta. E de que forma que eu pude ajudar? Mostrando quais são as características, né? É um projeto bastante amplo, né? É muito assunto dentro de um projeto só. Só que, porém, apesar de ser um projeto muito amplo, a gente pode compactar de algumas formas, né? O objetivo dele é o turismo com característica realmente internacional, não só em nível nacional, mas a nível internacional. Então, por isso que é importante hoje essa harmonização nossa aqui, com esse intercâmbio Brasil-Portugal. Mostrar o que Goiás tem de melhor de uma forma integrada, né? Também mostrar que é um projeto que trabalha uma política de paz, cria um eixo de desenvolvimento econômico sustentável nas regiões mais carentes do estado, né, que é o Nordeste goiano, e uma parte ali do Tocantins. Então, realmente, melhorar, ter um aumento desse IDH, trabalhar a inclusão social. Então, assim, é uma série de coisas. Turismo religioso, turismo contemplativo, ecoturismo, trazer geração de emprego e renda, trabalha a questão de proteção do meio ambiente, proteção do patrimônio material e imaterial, tem um lado cultural, tem um lado educacional, é um projeto inovador no Estado, tem um lado também que procura atingir as metas da ONU, a questão da logística no centro do país. Ele teve uma rápida implantação também do projeto, porque nós já fazemos essa divulgação, né? Mostra o que Goiás tem de melhor de uma forma integrada, porque faz um macrozoneamento, né, dessa região, pegando vários perfis, né? Tem a estratégia nacional também de criar essa rota de longo percurso, que eu já disse também, contempla essa região mais carente do estado, criando esse eixo de desenvolvimento econômico, né, nessa região, permitindo trazer mais renda, porque o turista, na verdade, para ele trazer renda para o estado, para realmente ser um turismo efetivo e vencendo essa sazonalidade, o que precisa? O turista permanecer aqui por no mínimo uma semana. Então, assim, a gente busca esse turista com esse perfil. E por que a gente fala do Aeroporto Internacional de Brasília? Porque é a nossa porta de entrada principal. E Goiânia também, que nós temos o aeroporto aí. Então, é buscar esses turistas que têm buscam esse perfil similar ao de Compostela, né, na Europa, mostrar um atrativo aqui, né, que a gente possa trazer esses turistas realmente para gerar renda e para mostrar o que a gente tem de melhor. É um projeto que tem um registro de um projeto pioneiro aqui no Brasil, né, como já foi falado.
tem o apoio de várias instituições, né, aqui do Instituto Histórico, tem o apoio também da AFLAG, da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás. É um projeto também, de certa forma, ecumênico, vamos dizer assim, até laico, porque no percurso do projeto da rota, né, nesse percurso, você observa que cada cidade tem um perfil religioso diferente, né? Então, assim, cidade de Goiás, que é o Marco Zero, tem todas as suas características, suas festas religiosas, né? Trindade, muito voltada para o catolicismo. Quando vai seguindo o percurso, já pega para Anápolis, tem muitos evangélicos, né? Seguindo aí mais à frente, a Badiane ainda continua com um perfil bastante voltado para o espiritismo. Santo Antônio, já perto de Brasília, está muito relacionado a Yogananda, né? Que tem comunidades lá relacionadas a isso. Brasília está muito ligado ao sonho de Dom Bosco, né? Seguindo mais à frente aí tem Planaltina, né? Que realmente lá tem a tia Neiva lá, que é uma bastante esotérica, né? Que a gente não pode... Inclusive tem pirâmides e tem rituais que são realizados lá. Seguindo mais à frente, chegando até aí a Alto Paraíso, em Alto Paraíso é uma gama de religiosidade imensa, que tem mais de 40 doutrinas ali inseridas, né, num espaço concentrado, vamos dizer assim, daquela região, e com uma diversidade enorme. Seguindo mais à frente aí também, que a gente já pega a região dos Calungas, que mistura a tradição africana, né, a cultura africana, com o catolicismo. E seguindo mais aí para frente, chegando tem ali Muquem também, né, com a religiosidade de Muquem, que é a Romaria. E chegando na Natividade, nós não podemos esquecer também da Dona Romana, né, que inclusive foi tema de novela, que é uma mística que existe em Natividade, e que fala também muito da parte aqui da região central do Brasil, né, que é uma região realmente que é protegida, no sentido espiritual. E assim, lógico, nessa rota aí, tem inserida nessa rota 3 grandes romarias, que é a de Trindade, uma no início, outra no meio, outra no fim. No início seria Trindade, né, que é a Romaria do Divino Pai Eterno, que ocorre todos os anos, a Romaria de Muquem e a Romaria em Natividade, que são grandes romarias que ocorrem aqui nessa região. Então, assim, a diversidade dentro desse percurso é imensa, né? Realmente é um projeto muito amplo e abrange tem várias vertentes aí. Mas esse projeto, ele permite Goiás se protagonizar num cenário aí turístico, tanto nacional quanto internacional. E ele é de baixo custo, vamos dizer assim. Ele não exige tanto, o que existe mais é uma questão de marketing, divulgação e, de certa forma, nós estamos nos estruturando aqui e atraindo, né, recursos. Porque se não tiver essa motivação, empresários vão querer também estar investindo, né? E no sentido até de poder estar se estruturando. Então, a minha parte, eu estou falando um pouco do que eu trabalhei, né? Foi estar divulgando todos esses aspectos. Na verdade, como eu disse, são diversos aspectos. Então, como que eu pude ajudar? No sentido de mostrar todas essas características, porque o objetivo principal também é mostrar as belezas naturais, né, desse percurso e a religiosidade, né, essa gama de religiosidade e, ao mesmo tempo, mostrando que existe um sentido maior aqui, que apesar de você estar percorrendo essa rota com todos esses aspectos religiosos, o objetivo maior é você atingir uma espiritualidade e
uma transcendência humana, né? Que a gente fala, porque o místico, ele na verdade ele está acima das religiões. É um estado místico, é um estado de espiritualidade maior. Tanto é que a gente fala que a ceia a ceia do Nosso Senhor, porque a ceia, ela é um estado místico. Aquele momento de partilha, ele é um estado místico. Então, a forma que eu pude ajudar nesse projeto foi fazendo um site. Hoje nós temos o site, que é caminhomístico.net.br, que faz a divulgação de todas essas cidades, todas as características de cada cidade do percurso. Bom, a parte gráfica também do projeto eu tentei fazer, né, que seria a constelação aqui inserida no estado de Goiás, né, que é a capa do nosso projeto aí, e a parte visual, que inclusive está no site, e que foi apresentada também nos eventos, certo? Então, vocês podem observar aí também pelo banner, que é um projeto extenso, né, uma rota longa, e o objetivo aqui também, como é fazer esse intercâmbio Brasil-Portugal, é mostrar quais são as características dessa rota, né, que é a diferença da rota na Europa. É uma rota, lógico que as cidades aqui não tem a mesma proximidade igual lá no caminho de Compostela, as cidades são mais distantes, e a questão do clima também, porque lá na Europa o clima é mais ameno, nós temos um clima mais quente. Isso às vezes inviabiliza a pessoa fazer esse percurso a pé. Então, por isso que o objetivo é realmente fazer através de vans, de carros, de ônibus de turismo, ou excursões, né? E também criando uma inclusão maior de pessoas que podem estar participando dessa rota. São crianças, pessoas às vezes que têm alguma deficiência, ou idosos, que podem estar também trafegando, porque o objetivo dessa rota é diferente da rota lá de Compostela em alguns sentidos, né? Questão da distância, questão do clima. Sim, hoje também nós temos um Instagram, inclusive na estatística também que nós obtivemos através do Instagram, foi que tem muitos seguidores que são do estado de São Paulo, são do Rio de Janeiro, inclusive também de Portugal e Espanha, né? E outras regiões ali da Europa também. Então atingiu de certa forma esse público aí internacional. Inclusive o Instagram era em várias línguas, né? Cada postagem a gente divulgava em várias línguas, realmente tentando alcançar esse público. Bom, então, assim, como já foi falado, eu não vou me delongar muito, não. Nós já fizemos várias matérias de jornais, né? Tem um histórico aí bastante extenso. E uma última coisa que eu gostaria de falar também, que como aqui o objetivo é a gente fazer esse intercâmbio essa comunicação Brasil-Portugal, e mostrar as características dessa rota com a rota na Europa, do caminho de Compostela. Uma das características que diferencia uma da outra é realmente que nós aqui não objetivamos a penitência, certo? Apesar de termos aqui em Trindade, em Muquem, Natividade, as romarias, né, que realmente estão ligadas, de certa forma, à penitência, mas o eixo principal mesmo desse projeto não é você alcançar a transcendência ou aquela espiritualidade, ou alcançar aquele estado maior, né, que realmente quem faz o caminho de Compostela busca isso, né, busca uma reforma íntima. A proposta aqui é de uma forma diferente, que não necessariamente você precisa da penitência para você se transcender, mas através
do próprio turismo contemplativo, da integração com a natureza. Nós temos muitas cachoeiras, muitas grutas. Esse projeto ele tem um ramal que vai para Terra Ronca, vai para a Chapada dos Veadeiros. Então, assim, a questão do contato com a natureza e só o estado contemplativo, né, já seria o objetivo aqui. E então, por isso que não necessariamente a pessoa precisa fazer essa rota caminhando a pé, né, para poder alcançar esse estado aí de espiritualidade. Então, essa é uma das diferenças que nós encontramos aqui também dessa rota brasileira, né? Bom, essa proposta, na verdade, ela de certa forma, uma proposta inovadora, porque em um único projeto nós trabalhamos uma política de paz, preservação da natureza, uma conscientização da preservação da natureza e, ao mesmo tempo, se cria um eixo de desenvolvimento econômico sustentável, né? E a nossa proposta realmente é trabalhar essa região mais carente do estado, né? Que é onde precisa mais e que trabalhar o turismo, que muitas das vezes não tem outras fontes de renda ali a não ser o turismo. O objetivo, então, é integrar todas essas cidades e mostrar o que Goiás tem de melhor. Certo? Acho que agora eu vou passar a palavra, porque eu já falei bastante, né? Eu gosto de falar. Representada aqui a Academia Feminina de Letras e Arte de Goiás, na presença da vice-presidente Elizabeth Caldeira Brito. Beth, a palavra é sua, viu? Beth Caldeira. Seja à vontade para falar em nome da academia. Bom dia a todos. Eu cumprimento a plateia e a mesa em nome do Dr. Jales Guedes Coelho Mendonça. Ele teve que dar uma saidinha, mas como a gente está sendo gravado, ele saberá disso. O instituto que nos recebe é a minha casa. Há mais de 25 anos eu atuei aqui. E o Dr. Jales tomou posse agora há pouco, há 2 anos. E quando ele tomou posse, eu disse que logo em seguida o Dr. Jales cumpriu 50 anos em 1 ano de gestão. Ele fez toda uma renovação, adequação, restauro da Casa Rosada com a parceria do Cicobi. Foi o Cicobi que viabilizou tudo isso, mas com o empenho do Dr. Jales. E essa semana eu disse para ele também que para ele o que é possível está pronto, o que é impossível amanhã estará finalizado. Então, assim, são conquistas muito grandes que o Instituto Histórico tem conseguido e a gente agradece a aceitação e a parceria neste projeto, né, prima Narcisa? Sim. Que desde outras gestões o projeto tem sido apoiado, desde o presidente José Mendonça Teles, depois veio a gestão do Dr. Eidenur Aires, logo em seguida a gestão do Coelho Vaz, e a gente acompanha em todas essas gestões, eu estava presente, e a gente acompanha o dinamismo, a dedicação da Narcisa, que há 36 anos amadurece essa ideia, estrutura essa ideia e leva ela Brasil e outros países afora. O caminho místico e ambiental do Brasil Central, ele surgiu na cabeça da nossa Narcisa com o fluxo do ecoturismo. Ela é uma pioneira, porque até então a gente não tinha essa preocupação tão presente. A preocupação de Narcisa com relação à ecocivilização das nossas cidades é um marco na vida dela. Ela se preocupou com isso, com relação à cidade de Goiânia, às cidades circunvizinhas, e por isso ela criou este caminho místico, envolvendo tanto Goiás quanto Tocantins. E eu quero parabenizá-la, Narcisa e Carol, por estar há tanto tempo dedicadas a esse trabalho, e agora, quem sabe, a gente vê ele
realmente acessível a todos que merecem. Com relação ao espaço ocupado, ao tempo que se deve dedicar para se percorrer este trajeto, não há preocupação nenhuma em que ele seja feito em várias etapas. Porque por mais que a gente passeie, eu adoro viagens, por mais que a gente viaje e tenta conhecer outros países, quando eu chego do lugar, você conheceu Turquia? Não. Eu fui à Turquia. Então, assim, a gente estando em determinado lugar não significa que você conheceu aquele lugar completamente. Assim vai ser o nosso caminho místico. Cada vez que as pessoas vierem, elas vão voltar novamente para conhecer uma nova etapa, com um novo olhar, né? Então, a gente espera que tudo isso seja alcançado o mais breve possível. Porque o caminho místico, como a Carol bem disse, é uma busca de si mesmo. É um encontro consigo mesmo, através dos cenários serratenses, tanto de Goiás quanto de Tocantins. Esse início de Trindade e o final em Natividade, que Narcisa até comentou que eu nasci em Natividade, minha família é toda de lá, mas eu sou goianiense. Meu pai é de lá e a família veio toda para Goiânia há bastante tempo. O papai foi pioneiro em Goiânia, inclusive recebeu esse título, né? Mas, enfim, parabéns, Narcisa. E quando eu olho para você, eu me lembro de Dom Bosco. Não tem como. E é um prazer estar junto até hoje, né, nessa campanha de incrementar o nosso caminho místico. Falando em incrementar, nós temos que evidenciar aqui que nós já fizemos um grupo, não é, Beth, do Instituto Histórico e da Academia, nós já fizemos esse percurso aí, e já com uma pré-inauguração em 2008. Aliás, é muito bem justificável quando a Narcisa diz que o insight dela ocorreu em Alto Paraíso. Em Alto Paraíso acontece tudo de bom. Inclusive, Narcisa tem lá um espaço maravilhoso em que ela preserva todo o meio ambiente e ela conta toda a história das nascentes e de um lago maravilhoso que tem lá. Quando eu conheci, eu escrevi um texto e dediquei a Narcisa, que eu gostaria de passar para vocês. Esse texto foi publicado no jornal Diário da Manhã, na página do nosso presidente da Academia Goiana de Letras, que está aqui presente, Birajara Galho. Obrigada por sua presença. E eu vou passar para vocês o encantamento do Poço de Narcisa, que compõe todo esse trajeto e essa inspiração que levou a criar o caminho místico e ambiental do Brasil Central. Então, ele se chama o Poço Encantado de Narcisa. Narciso, de seu encanto, de sua beleza e importância, seus raios de luz transbordam, limpidez em abundância. Aconchega em seu abraço o esplendor e a fluidez, puros e transparentes de franquia e nitidez. O poço sabe a beleza dos gestos que contém. Qual útero é a nascente do milagre da vida que provém. Sua pureza alimenta os rios na foz de seus fluxos. Há de ofertar alento e ar àqueles que vagam ao mar. As sombras humanas se acercam no refúgio de plantas e peixes e plantam nos olhos incertos a delícia do sublime em feixes. Buscam no singular refúgio a miragem difusa e alva, na viagem possível do enlevo da alma, e encontram o sonho almejado e a paz perdida no poço encantado de Narcisa. Obrigado. Muito obrigada, gente.
Muito obrigado, Elizabeth Caldeira, que nos brindou com um misto de poema, de poesia, de crônica. Parabéns, a Narcisa merece, realmente. Belíssimo. E eu gostaria de chamar a professora Carla Conte, a peregrina Carla Conte, a pessoa que já peregrinou pelo mundo, né? Que tem muito a nos ensinar. Podemos falar isso que é da professora também. Professora, a palavra é sua. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vinda. Obrigada, Paulo, pelo convite, por essas palavras aí, sempre muito gentis. Quero cumprimentar toda a equipe, né, aqui do Instituto. Eu ando e venho parar aqui. Eu estava aqui pensando quantas vezes na minha história, desde a minha formação em letras até hoje como peregrina aqui, né? A gente faz um monte de coisa, mas o Instituto sempre esteve em vários momentos da minha vida e hoje, para mim, é uma alegria muito grande compartilhar aqui nesse momento, neste lugar. Principalmente numa mesa de mulheres, né? Mulheres tão notáveis nos seus espaços e que aqui a gente está tendo a oportunidade de mostrar quem somos, além dos nossos títulos, além dos nossos cargos. Né? Uma urbanista apaixonada pelo caminho, né? Uma médica envolvida num projeto tão grandioso, né? Escritores, estudiosos, pesquisadores, né, Liliana? E eu aqui, uma educadora que trabalhei a formação dos profissionais de turismo, na educação superior, na minha tese de doutorado. E ali eu mostrei toda a minha paixão pelo setor de turismo também, viu, Carol? Quando você estava falando, eu fiquei pensando como que a gente vai achando as paixões aí ao longo dos percursos, né? Mas eu acho que o motivo principal aqui é a gente perguntar sobre o nosso propósito, né? Cada uma de nós aqui tem um propósito, e esse seu propósito é realmente louvável, sabe? Vou fazer só um parêntese, porque eu vou ser educadora e esse caminho tem um subtítulo de Caminho Escola. Bom saber também. Bom saber isso também, né? Então, voltando aqui, assim, essa noção de que cada uma tem um propósito, né? Qual é o nosso propósito no mundo, se não sensibilizar as pessoas? Elizabeth fez isso belíssimamente agora, né? E transformar a vida das pessoas com as quais convivemos e também transformar a nossa vida. E a Elizabeth também falou sobre isso. Então, eu tenho pensado muito isso na minha atuação profissional e foi no momento de muitas angústias na minha profissão, de muitas dificuldades, também na vida, muitas coisas acontecendo, é que eu busquei nos caminhos, na peregrinação, uma forma de me encontrar. Na verdade, né, recentemente eu escrevi sobre isso e disse que a minha necessidade era fugir, mas para minha surpresa eu fiz foi me encontrar. Né? Eu acho que os caminhos têm essa conexão, essa magia que se dá a partir da conexão com a natureza, como a Carolina destacou. Então, peregrinar ou fazer caminhadas de longo curso tem a ver muito com isso, com o reencontro com a nossa essência, a essência do humano, que é caminhar, que é o ato mais próprio, né, do ser humano. E aí, com isso, eu me apaixonei e hoje eu tenho aí agora tenho muitas histórias de caminho aí para contar. Né? Então, eu fiz primeiramente o caminho de Cora, há alguns anos, e eu fiz o caminho de Caravaggio, na Serra Gaúcha, o caminho de Santiago, Português Central, aqui da região da Liliana. E agora, no próximo mês, eu estou me preparando para o caminho do circuito europeu, que é em Santa Catarina. Todos eles com um percurso de 200 a 300 quilômetros e que demoram uma semana, 15 dias. E o que é dessa experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês? O caminho nos faz pensar sobre nossas vidas, sobre nós mesmos, sobre as diferenças. Naquele lugar, todo mundo tem um objetivo, que é chegar no final, né? Concluir aquele percurso, e que é muito característico também nas peregrinações religiosas, e a Liliana vai tratar disso melhor, e a Carolina falou sobre isso.
mas não necessariamente com essa carga mesmo do sofrimento, né? Ou da penitência, como as meninas já mencionaram. Para mim, o caminho tem o sentido de alegria mesmo, de renovação, de estado muito alto mesmo, assim, de vivência, sabe? Da vida mesmo. E também a gente pensa muito nos valores que a gente começa a prestar mais atenção no ato de caminhar. A caminhada sempre é um ato individual, mesmo quando a gente faz em grupo, porque ela fala dos nossos limites, das nossas condições, das nossas dores, das nossas alegrias. Então, é um momento mesmo de introspecção, é um momento mesmo de conhecimento. Mas o caminho é também um momento de conhecer outras pessoas, fazer novos amigos, interagir com outras culturas. Né? Hoje nós estamos aqui conhecendo a história de cada uma, de alguma forma ligada a algum caminho. Né? E além também desse aspecto individual e desse aspecto coletivo, eu vou dizer que ele tem, de fato, um aspecto que transcende mesmo as nossas explicações aqui acadêmicas, mas com certeza a ciência vai explicar bem, né? Que é essa necessidade da gente pensar o humano. Parece contraditório dizer que a gente precisa humanizar sendo seres humanos, mas não há hoje uma urgência maior, na minha opinião, do que trabalhar os aspectos que nos identificam mesmo como humanos. E aí eu poderia elencar vários valores, né? A generosidade, a coragem, né? E tantas outras coisas. Eu fiquei, assim, me sinto muito honrada com esse convite, me coloco à disposição aí para outras interlocuções e para os casos do caminho, né? O caminho tem muitas histórias mesmo, e se eu tiver oportunidade eu conto alguma delas aqui para vocês, viu? Tá. Certamente, não há a menor dúvida que teremos oportunidade, sim. Tudo, para se tornar sólido, tem que se fundamentar na história. Sem história, não somos nada, nenhuma instituição se consolida, se pereniza. E, para a nossa felicidade, nós temos hoje aqui a presença de uma pesquisadora, investigadora, como ela diz, e ela vai nos falar sobre história, bastante interessante, caminhos, né? Sobre a parte portuguesa de Compostela, mas no século XVII e XVIII, e a atuação, o apoio das Santas Casas, aqui conhecemos como Santas Casas de Misericórdia, né? Portanto, as misericórdias, o papel importante que tiveram e tem no caminho, na parte portuguesa do caminho de Santiago de Compostela. Eu gostaria de passar a palavra para a doutoranda, para a mestre, professora Liliana Maeves. Seja bem-vinda, a palavra é sua, muito obrigado pela presença. Obrigada. Bom dia a todos. Antes de mais, começo por cumprimentar quero agradecer ao Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, na pessoa do seu presidente, o Dr. Jales Guedes Coelho Mendonça. Cumprimento e agradeço também à urbanista Narcisa Cordeiro pela oportunidade de estar aqui hoje. Cumprimento o Dr. Paulo Colim, moderador desta mesa, e todos os componentes deste painel, assim como toda a assistência. Eu vou falar um pouco da perspectiva histórica do caminho, das peregrinações e das viagens na Europa e em Portugal nos séculos XVII e XVIII, e para pegar um pouco naquilo que foi dito aqui pela Narcisa, pela urbanista Narcisa e pela doutora Carolina, as peregrinações fazem parte da vida humana desde sempre. Portanto, não são um fenómeno do catolicismo, pelo contrário, na sua gênese, o catolicismo procurou afastar-se das peregrinações. As peregrinações estavam presentes desde a antiguidade, na Babilónia, os egípcios, a Grécia Antiga. Portanto, todos estes povos se deslocavam a locais, a templos,
onde consideravam estar mais próximos de forças superiores, de forças que os podiam auxiliar nos seus cotidianos. Também aqui no continente americano, as civilizações como incas, astecas ou mesmo os maias se deslocavam muito antes, por questões religiosas, muito antes de ter contacto com os europeus. Portanto, há uma necessidade efetiva de diversos povos, também no Oriente, os hindus, têm esse costume de se deslocar ao Rio Ganges. Portanto, há uma necessidade humana de percorrer caminhos, de se deslocar e de procurar um maior contacto com o divino, um desenvolvimento espiritual. E, neste sentido, há autores que defendem que existem latitudes que favorecem estes fenómenos, principalmente as regiões de clima temperado ou clima temperado, ou seja, climas que não são muito extremos, favorecem a deslocação e o fenómeno das peregrinações, por motivos óbvios. Muito calor ou muito frio podem impedir as pessoas de circular ou desmotivam a circulação. Há locais que conseguiram manter-se como locais de peregrinação ao longo de diversas épocas, séculos, e que abarcam várias culturas. Um exemplo disso é Jerusalém. Jerusalém foi local de peregrinação para os judeus, passou depois a ser um templo romano, tornou-se tornou-se local de peregrinação para os cristãos e também, mais tarde, para os muçulmanos. Portanto, há espaços que se tornaram especiais a nível espiritual para diversas culturas e que perduram ao longo de todos os séculos. Há autores também que falam da peregrinação como um ritual de passagem. Especialmente no passado, quando as dificuldades eram muitas, a peregrinação assemelhava-se, de certa forma, a um ritual de passagem, embora não marcasse uma diferença no estatuto civil do indivíduo, marcava uma diferença no seu estado espiritual. Nos rituais de passagem, por exemplo, num casamento, ou na passagem da adolescência, do estado de criança ou de adolescente para a vida adulta, não há uma volta atrás. Portanto, o indivíduo torna-se para sempre diferente daquele que era o seu estado anterior. No caso das peregrinações, não existe esse corte com o estado social, mas existe sim uma diferença do estado espiritual, uma vez que o caminho pode corresponder a um limbo e o regresso do peregrino corresponde a um momento em que ele se tornou uma pessoa diferente, porque foi muito tempo fora de casa, foram muitas experiências, muitas aquisições culturais, portanto é sem dúvida um ser diferente, um ser cultural, um ser que tem outros conhecimentos que os seus pares não possuem dentro da comunidade. Mas, como eu disse, os católicos procuraram efetivamente afastar-se desta ideia das peregrinações porque consideravam que o Deus cristão era omnipresente. Portanto, estava em toda a parte e não havia necessidade de deslocação para se aproximarem dele. Então, tentavam demarcar-se deste costume, que era um costume comum a outras culturas e que não pretendiam que fosse um costume cristão. Mas, rapidamente, a curiosidade que está inerente ao ser humano levou a que os cristãos buscassem conhecer os locais onde Jesus havia passado, principalmente em Jerusalém. Portanto, percorrer os sítios
sobre os quais a Bíblia falava. E, neste sentido, as peregrinações cristãs tornaram-se comuns e foram incrementadas posteriormente com o encontro com as relíquias dos santos, numa tentativa das pessoas tocarem, verem, estarem mais próximas de corpos sagrados que consideravam ter capacidades salvíficas. Mas o que é que podia levar estes indivíduos a peregrinar? Que tipos de peregrinações é que existiam no período moderno, principalmente no período moderno? Ora, as pessoas podiam ir em busca de auxílio, podiam recorrer a um santuário em busca de auxílio para atenuar algum sofrimento, alguma dor. Podiam também ir simplesmente agradecer pelas graças obtidas. Podiam cumprir uma promessa, portanto, as peregrinações para o voto. E estas peregrinações tinham um elevado valor vinculativo, porque a partir era estabelecido um contrato entre o santo e o crente. O santo prometia que o crente prometia que ao santo que se este o ajudasse, faria o pagamento da promessa, ou seja, iria ao seu santuário. E acreditava-se neste período que os santos tinham um elevado poder vingativo. E era importante realmente cumprir o estabelecido. Portanto, após o santo cumprir a sua parte, cabia ao crente, ao devoto, levar a cabo o pagamento da sua promessa. E podia, no entanto, ser substituída por outro género em situações específicas. Se a pessoa já estivesse doente e não conseguisse caminhar, se morresse, podia pagar a outra pessoa para caminhar por si, ou podia ser trocada por um valor em dinheiro que correspondesse equivalente ao gasto que seria feito durante a peregrinação. Podiam peregrinar também para expiar pecados, e neste caso podiam ser penitenciais, ou seja, podiam ser penitências dadas por um confessor para expiar determinado género de erros, ou então podiam ser mesmo penas civis, e foram muito praticadas, especialmente na região da Flandres. Tribunais civis aplicavam penas de peregrinação a criminosos, tendo como objetivo afastá-los dos territórios. Era uma forma de exílio, uma forma de desterro destes indivíduos. Portanto, eram enviados em peregrinação. Os caminhos eram muito difíceis, portanto, provavelmente nem sempre conseguiam regressar a casa, que de certa forma podia ser o objetivo. Havia também as peregrinações pagas, ou seja, pessoas, rainhas, nobres, que não queriam correr os riscos do caminho e pagavam a outros para peregrinarem por elas. E o mesmo acontecia com pessoas de estatutos inferiores, mas que possuíam dinheiro para este género de negócio. Esta realidade leva a que se fale mesmo em peregrinos profissionais ou profissionais dos caminhos, pessoas que recorrentemente tinham por trabalho e recorrentemente peregrinavam pagas por outros. E existiam depois peregrinações ocasionais, isto é, indivíduos que tinham de se deslocar por variadas razões e que acabavam por passar próximo de santuários e visitá-los, sem que esse fosse o motivo pelo qual tinham saído de casa. Mas as peregrinações eram muito difíceis, se o são hoje, neste período eram muito mais. Porque, primeiramente, os indivíduos deparavam-se com diferenças linguísticas e eram muito poucos os guias existentes ou os dicionários para a utilização do peregrino, especialmente porque falámos de indivíduos de baixa condição, com poucos recursos e muitos deles analfabetos, que não sabiam ler. Portanto,
as diferenças linguísticas podiam ser um problema, que eram ultrapassados, de certa forma, graças à existência das línguas romances, que permitiam que os povos europeus se entendessem com maior facilidade, e também muitos dos conselhos, das informações que os peregrinos precisavam, iam obtendo através de conversas com outros peregrinos ao longo do caminho. A morfologia das estradas era outro problema, porque as pessoas caminhavam, iam a pé, essencialmente. Os cavalos eram muito caros, a besta, o burro, era outra das opções, embora mais lenta, mas nem todos tinham capacidade, ainda assim, para pagar esse meio de transporte. E, portanto, era maioritariamente a pé que se caminhava. As estradas não eram boas, eram, na sua maioria, feitas em terra, esburacadas, autênticos lamaçais em épocas de chuvas, ou locais de muito pó quando estavam secas. E tudo isso dificultava a progressão destes indivíduos, que andavam em média 30 a 50 km por hora. O peregrino, tal como o turista, era alvo de burlas, muito facilmente enganado, especialmente no câmbio de moeda, nos preços cobrados, o desconhecimento das regras, das leis, dos costumes, ou dos valores dos produtos nas regiões por onde passavam, levava a que fosse explorado com frequência nas estalagens, nas tabernas, pelos cambistas, pelos vendedores de produtos, ou mesmo no aluguel de bestas para caminhar. Também a travessia de zonas isoladas era muito problemática, porque o peregrino podia ser apanhado pela noite na floresta e ficava sem alimentação, corria o risco de ser atacado por animais selvagens, podia ser apanhado por nevoões e, portanto, morrer de frio. E para esse efeito foram surgindo ao longo dos caminhos e em diferentes etapas vários estabelecimentos que davam albergue e igrejas que mantinham os sinos a tocar para que o peregrino fosse guiado pelos sons, ou então fogueiras durante o dia para que o peregrino visse o fumo e pudesse dirigir-se para aquele local para não ser surpreendido pela noite na floresta. Também a falta de calçado podia ser um problema, porque os largos dias de caminhada provocavam feridas nos pés e isso dificultava muito a viagem. Além disso, o cansaço, a fome, as doenças, os assaltos, mesmo a morte e os assassinatos, a morte natural e os assassinatos eram muito frequentes ao longo do caminho. E todas estas dificuldades levaram a que estas dificuldades, aliadas a um crescimento do número de pobres e da vagabundagem no período moderno, em finais da Idade Média e inícios do período moderno, levou a que os Estados e a própria Igreja se preocupassem com a realidade das peregrinações. E neste sentido foram criadas várias leis que impediam os peregrinos ou que limitavam a liberdade dos peregrinos. Desde a proibição do uso do hábito de peregrino, a obrigação de seguir um caminho direito, desde a sua origem até ao santuário para onde procuravam ir, tudo isso limitou um pouco a sua liberdade, procurando afastar os pobres e vagabundos, ou seja, os falsos peregrinos que utilizavam esse pretexto para viverem para viverem de esmolas, para viverem de forma ociosa, sem terem necessidade de trabalhar. E essa preocupação
levou então a uma restrição das peregrinações e fez aumentar um fenómeno no período moderno, que é o das romarias, ou seja, deslocações a santuários ou ermidas mais próximas dos locais onde os crentes habitavam. Portanto, em vez de fazerem as grandes deslocações de irem a Santiago de Compostela, a Roma ou a Jerusalém, as pessoas passaram a privilegiar os locais que estavam à distância de um dia de caminhada, uma noite, ou seja, nas redondezas. E então surgem as grandes romarias, que têm algumas diferenças com as peregrinações, porque as romarias normalmente aconteciam numa época específica do ano, quando decorria a festa do santo, e eram realizadas em bando pelas comunidades. Se só se realizavam naquele momento, todas as pessoas convergiam para aquele espaço. As peregrinações, por outro lado, não tinham data marcada e não tinham um momento específico para decorrer, e as pessoas, ao longo de todo o ano, podiam deslocar-se, principalmente sozinhas ou em pequenos grupos, não em grandes grupos como as comunidades. Além disso, as peregrinações eram mais... não tinham o mesmo caráter de diversão que têm as romarias. As romarias ficam marcadas por jogos, por danças, por cantares, por vigílias noturnas, e como as comunidades estavam em conjunto, as pessoas conheciam-se, havia muita gente próxima, eram motivos festivos, onde por vezes se chegavam a esquecer as questões, a devoção. As pessoas passavam a noite em bailes, ainda hoje, passavam a noite em bailes e não tanto a dar atenção ao divino. As peregrinações tinham, por seu lado, um caráter mais religioso, mais profundo e mais individualista. Portanto, ao longo de todo o período moderno e principalmente no período contemporâneo, foram as romarias que se assumiram como as grandes para onde convergiam os grandes fluxos peregrinatórios. Mas nos anos 80 e 90 do século XX, os caminhos de Santiago voltaram a tornar-se populares, porque houve uma tentativa de revitalizar aqueles espaços. Foram feitos diversos estudos históricos sobre esses percursos e, neste momento, os caminhos de Santiago voltam a estar. Existem diversos caminhos de Santiago já estabelecidos, sendo um dos principais o caminho francês, embora o caminho central português também seja muito popular. Além disso, em Portugal existem vários outros. Até porque nós não podemos falar unicamente de um caminho, porque as pessoas circulavam por onde era mais fácil, por onde era mais próximo para chegarem aos locais e por onde tinham melhores infraestruturas de apoio. E, portanto, existem diversas rotas seguidas por peregrinos. E, neste momento, não são apenas católicos que percorrem esses caminhos, mas também muitas pessoas que nem sequer têm religião e que buscam nestes percursos uma ligação espiritual, um momento de reflexão, uma conexão com a natureza e, portanto, muito próximos deste projeto, do conceito que a Narcisa procura no seu projeto. E muito obrigada. Muito obrigado, senhora investigadora Liliana Neves. Posso falar? Pode falar. Porque eu acho que eu já falei tanto que... Não, mas seu trabalho está muito Santa Casa. voltado para a Santa Casa de Misericórdia, o seu doutorado. Se me derem né? 5 minutos, eu posso... Sim, por favor. Sim, fala por Em Portugal, tem aqui Santas Casas de Misericórdia e a primeira Santa Casa de Misericórdia surgiu em Portugal em 1498 por iniciativa da Rainha Dona Leonor. Estas instituições
rapidamente se espalharam por todo o território nacional e também pelas colónias, pelas várias colónias. E foram de enorme sucesso e importância em Portugal, mantendo-se ainda hoje a maioria delas ativas, tal como aqui. São grandes instituições que neste período, no período moderno, tiveram uma importância fundamental na vida das comunidades. E através dos seus arquivos nós conseguimos trabalhar as elites, mas também as camadas mais baixas da população, através da sua assistência. Portanto, nos quadros das misericórdias encontramos as elites a governar e, entre os assistidos, a população mais pobre. No nosso trabalho de doutoramento estamos a trabalhar 23 misericórdias, espalhadas por toda a região norte, acima da linha do Douro, e o que nós procuramos saber é a forma como é que estas instituições auxiliaram os peregrinos e viajantes na época. E as misericórdias portuguesas levavam a cabo as 14 obras de misericórdia, as 7 corporais e 7 espirituais. Sendo que, na época moderna, a 6ª corporal era dar pousada aos peregrinos. A ordem das obras de misericórdia não foi sempre a mesma ao longo dos séculos. Ela tem mudado consoante aquilo que é considerado o mais importante nos diferentes períodos. Mas então, o que implicava para as misericórdias dar pousada aos peregrinos? Era simplesmente deixá-los a dormir nos seus espaços? Não. As misericórdias podiam ter espaços para os peregrinos pernoitarem, mas nem todas o tinham. Qual era a principal atuação? Era a doação de uma esmola. Uma esmola de pequeno valor, mas que permitia ao peregrino adquirir alimentação para aquela jornada. E, dada a enorme rede de misericórdias existente em Portugal, elas trabalhavam, podemos dizer que os peregrinos as fizeram trabalhar em rede, em sequência. O peregrino recebia uma carta de guia na misericórdia mais próxima do local onde habitava. Nessa carta de guia, a misericórdia dizia que ele necessitava de se deslocar para determinado local e pedia a todas as suas congêneres que lhe dessem uma esmola ou que o ajudassem naquilo que lhes fosse possível ao longo da passagem. E, portanto, da misericórdia de origem, ele apresentava o documento na seguinte e na outra, em todas aquelas que estivessem ao longo do seu caminho. E o que é que ele recebia nelas? Uma esmola para comprar comida, podia pernoitar se tivesse em casa dos passageiros ou um hospital onde pudessem ter uma cama disponível. Quando adoecia, era tratado nas suas enfermarias. Se morresse, as misericórdias garantiam o seu enterramento. Isto é importante porque as misericórdias davam um enterramento com um funeral com dignidade, oferecendo a cova, a mortalha e missas, a missa do funeral e alguma missa pela sua alma. Isto era muito importante porque no período moderno, neste período, as penas do purgatório amedrontavam a população. Portanto, os castigos vividos após a morte eram uma grande preocupação e estes sufrágios atenuavam esses sofrimentos. E estes indivíduos, morrendo, não tinham como dar parte às famílias. Portanto, as suas famílias muitas vezes acabavam por não saber se eles estavam vivos ou mortos e era importante esta ação das misericórdias no auxílio às suas almas. Além disso, quando os peregrinos eram presos, podia acontecer pequenos roubos, pequenos conflitos, ficavam numa situação de grande vulnerabilidade. E neste sentido, as misericórdias podiam integrá-los no seu rol, auxiliá-los, dar-lhes alimentação e mesmo pagar a pessoas para irem às suas terras de origem buscar documentos que fossem necessários para a sua soltura, para o seu processo.
Então era muito importante, porque sem o auxílio das misericórdias, dificilmente estes indivíduos conseguiriam dinheiro para pagar os seus processos e a sua soltura. Além disso, algumas misericórdias possibilitavam a alimentação, forneciam alimentos, podiam fornecer também palha para dormir, azeite para terem luz durante a noite e lenha para se aquecerem. Havia também uma enorme preocupação no asseio da casa dos peregrinos, em manter o espaço limpo, por questões de higiene, porque os peregrinos como circulavam de local para local, eram facilmente portadores de doenças e, além disso, como circulavam por muitos espaços diferentes e frequentavam muitas misericórdias, era importante que levassem uma boa imagem da instituição. A sua roupa na entrada podia ser lavada e desinfetada. Desinfetada muitas vezes era lavada ou então passada sobre o lume, sobre o fogo, para tentar matar os parasitas. E, em alguns casos, podiam mesmo receber roupa nova. E uma das obras de misericórdia das Santas Casas era vestir os nus. Portanto, também os peregrinos usufruíam desta obra, que era receber roupa quando estavam muito esfarrapados, ou então uns sapatos. A nível espiritual, tinham também um importante papel, porque normalmente os hospitais, que eram os locais onde os peregrinos, os locais aos quais os peregrinos recorriam para receber todo este auxílio, estavam providos com altares ou mesmo com igrejas, onde existiam missas às quais os peregrinos podiam assistir. E era aconselhável que o peregrino, antes de iniciar a sua jornada, assistisse às celebrações litúrgicas e comungasse para depois partir em paz para a sua jornada. Então, as misericórdias também celebravam missas nas cadeias e havia ainda cuidados quando estes indivíduos estavam enfermos, em garantir que eles morriam em paz. Quando estavam enfermos nos hospitais das misericórdias, o capelão procurava confessá-los, dar a extrema-unção, comungá-los, ou seja, ler o livro da arte bem morrer e estar de mãos dadas com estes indivíduos naquela que consideravam ser a hora em que a alma corria maior perigo, porque era um momento de muita agonia, onde o indivíduo, ao saber que estava às portas da morte, podia entrar em pânico, era um momento de grande agonia e eles não tinham uma família. Portanto, na época moderna, a morte devia ser assistida, devia ser pública, o moribundo devia estar rodeado dos familiares e dos amigos. Neste caso, como estavam sozinhos, era fundamental este apoio prestado pelas misericórdias. E assim, muito rapidamente, eu falei das 14 obras de misericórdia prestadas levadas a cabo pelas misericórdias no contexto do seu auxílio aos peregrinos. Tanto as sedes espirituais, através das missas, dos sermões, que passavam por ensinar os simples, dar bom conselho, castigar com caridade os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, rezar pelos vivos e pelos mortos, como as corporais, que era visitar e soltar os presos, curar os enfermos, cobrir os nus, dar de comer e de beber aos famintos, dar pousada aos peregrinos ou enterrar os finados. E neste sentido, o que se percebe é que as Santas Casas foram fundamentais para os caminhos, para facilitar a circulação dos peregrinos e viajantes no período moderno em Portugal. Muito obrigada. Eu digo da educação dessas. Qual o recurso que como é que era o processo?
as Santas Casas eram governadas pelas élites e o dinheiro com que elas trabalhavam, portanto, a sua fortuna, vinha de doações régias ou doações feitas por pessoas muito ricas. Principalmente, as Santas Casas tiveram um crescimento enorme com a imigração para o Brasil, com a imigração de muitos portugueses para o Brasil, porque foram indivíduos, alguns deles, que ficaram muito ricos cá e deixaram, muitos deles, toda a sua fortuna quando morreram a estas instituições. Portanto, nos séculos XVIII, no século XVII e principalmente no XVIII, chegaram muitas fortunas a estas misericórdias, oriundas de indivíduos que tinham enriquecido no Brasil e que eram as suas principais fontes de rendimento. Bem, então há um contraste aí também, porque a gente vê o sofrimento desses peregrinos, né? Que é um contraste com a nossa proposta, que esses peregrinos tinham muito sofrimento, bolhas nos pés e todo esse sofrimento que esse projeto nosso não tem essa afinidade com esse processo de sofrimento. Mas o princípio é um pouco diferente do balanço aqui do nosso brasileiro, que é acostumado mais com uma coisa mais suave. Só isso. O caminho não para, o caminho continua, o caminho está presente, que todos possam trilhar por esse caminho do bem, da contemplação, do autoconhecimento, do autoencontro e, acima de tudo, do respeito e da proteção ao ambiente que nos cerca. Nós encerramos aqui. Encerramos. Agradecemos a presença de todos, um grande momento, me sinto muito honrado de estar aqui mediando, iniciando e apresentando, e que outros encontros possam acontecer. Muito obrigado a todos, muito obrigado à equipe técnica espetacular, trabalho bem feito e muita atenção. Vamos encerrar com uma salva de palmas. E a sala de